tenho a grande honra de estar aqui com a doutora Silvia Barbosa. Ela tem a graduação e doutorado pela USP, ela é pediatra, coordenadora da Unidade de Dor e Cuidados Paliativos do Instituto da Criança, do HC, FMUSP, secretária do Departamento Científico de Medicina da Dor e Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Pediatria, presidente do Departamento Científico de Cuidados Paliativos e Dor da Sociedade de Pediatria São Paulo. Na verdade, é uma honra enorme a gente poder, na nossa primeira semana de cuidados paliativos, ter a Silvia. E, basicamente, a Silvia trouxe, implantou cuidados paliativos pediátricos aqui no Brasil. Então, ela é super batalhadora dentro da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, Sociedade Brasileira de Pediatria, de maneira que ela é uma inspiração para nós. Muitos de nós estamos fazendo curso com ela, um curso maravilhoso que eu recomendo. Quem não fez, quem não está inscrito esse ano, se inscreva no que vem, o curso de cuidados paliativos interdisciplinar, multidisciplinar, porque essa é uma especialidade que, para funcionar, tem que ser interdisciplinar mesmo. E hoje eu sinto que está mudando realmente esse conceito, então essa batalha não é em vão, né? E eu creio que os cuidados paliativos, né? A gente fez um trabalho recente na nossa pediatria geral, na nossa enfermaria de pediatria geral, em torno de 10% das crianças internadas, elas têm condições clínicas complexas que demandam cuidados paliativos. Isso está aumentando a cada dia, a cada mês, a cada ano. Então, hoje, cuidados paliativos, eu creio que não é uma especialidade do tipo, eu gosto ou eu não gosto, né? Da mesma forma que a gente não pode chegar e falar, eu não gosto de bronquiolite, eu não gosto de celulite. Gente, você é pediatra, né? Você trabalha numa equipe interdisciplinar e cuida de pacientes dessa natureza, a gente tem que saber, a gente tem que entender. E então a Silvia, eu tenho certeza que vai trazer para a gente alguns conhecimentos fundamentais do nosso dia a dia, que não são de pacientes oncológicos, mas crianças de condições clínicas complexas, muito por conta do nosso berçário fantástico, com alta sobrevida, e que os pacientes que nascem lá vão ser nossos da instituição, fora aqueles que a gente recebe de outras instituições. Então, Silvia, muito obrigada. Eu que agradeço. Ela é minha amiga, tá, gente? É totalmente elogiosa, e isso é apresentação de amigo. Estou em casa, né? Até lembrei do lugar onde eu parava o carro na época do internato, e lá se vão anos, décadas, diria eu. Olha, eu parava aqui. É interessante essa coisa de pioneiro. Vocês assistiam Daniel Boone, não era da época de vocês? Eu estou pensando em arranjar aquele chapéu do Daniel Boone dos pioneiros. Piadinha, tá? Bom, gente, podemos, então? Vamos nos divertir no mundo do paliativo. Porque quem acha que paliativo é choro está equivocado. Paliativo é falar da vida. A morte faz parte da vida. Mas a morte é um pedacinho só. A gente tem que falar da vida. Então, o paciente terminal faz parte do paliativo, mas nem todo paciente paliativo é terminal. E é uma das coisas... Obrigada. E uma das coisas que eu falo, sempre eu tenho paciente em atendimento, em cuidados paliativos especializados há 18 anos. Estou mandando para a clínica médica. E é engraçado, porque aí os meus amigos clínicos se veem com problema nas mãos. O que fazer com um indivíduo de 20 quilos? Como é que eu vou dar sangue? E assim seja. É interessante, e o paliativo é transversal, né? Eu acho que é que nem a emergência. Todo mundo tem que saber emergência. Todo mundo tem que saber paliativo, mas paliativo não é só sintoma físico. Paliativo é saber se comunicar. Paliativo é saber olhar para um paciente, para a sua família, e abordar as questões complexas que permeiam a doença.
Instituto da Criança, por exemplo, eu diria que 90% é paliativo. Mas para quem precisa do paliativo especializado? 10% aqui? Lá, talvez uns 10, 15%, 20% lá, que é um pouco pior. 20% dos pacientes precisam de atendimento paliativo especializado, e o resto? Os outros 80% devem ser atendidos pelo médico normal, pela enfermeira, pela fono, pelo físio. Porque a intenção paliativa nada mais é do que o cuidar. E isso a gente tem que saber, independente do que nós estamos atendendo, como a nossa profissão, que faz parte da área de saúde e implica em cuidar. E é isso que nós vamos estar conversando, tá? Qual é a realidade? Eu vou ter que pôr óculos, né? A idade é um trem, né? As décadas, a idade, o óculos é necessário. Ninguém espera que as crianças morram. E aí, quando se depara que tem uma criança, uma doença incurável, progressiva, que seja uma doença progressiva, não necessariamente curável, uma doença grave, é natural que a criança, a família, os profissionais de saúde tenham inúmeros medos, preocupações, dúvidas sobre o que vai acontecer. A criança pode perguntar para vocês: eu vou morrer? Você conhece alguém lá no céu? Mãe, por que você chora? Eu estou legal, mas eu estou muito preocupada com meu pai, com a minha mãe. Será que a minha irmãzinha vai se lembrar de mim? Eu não quero voltar para o hospital. Ou os pais, os irmãos, como é que nós vamos dizer para as outras crianças que ele está morrendo? Tive parentes. Diretora da escola, menino, acho que era um blastoma, mas faz um certo tempo, já não lembro, mas ele estava na fase de fim de vida. Ela veio falar comigo: como eu vou dizer para o resto da classe o que vai acontecer com esse menino quando ele parar de vir para a escola? Porque mesmo doente grave, ele frequentava a escola. Isso não é uma preocupação só dos pais, tem que ser uma preocupação dos professores, dos diretores. Quando alguém morre uma morte súbita, já é uma tragédia. Mas quando alguém que você está no contato diário, como que você explica a morte para as outras crianças? Para minha sorte, a criança morreu em dezembro, tá? Aí, férias, ano novo, mudou de escola, né? Ninguém mais tocou no assunto. Será que vai ter dor quando a morte chegar perto? Ele não está comendo há dias. A gente deve fazer alguma coisa? E se morrer em casa? Chama a polícia? Que problema mesmo, né? E a gente? Como é que a gente sabe que ele tem dor? Como é que se lida com uma criança que está morrendo? O que se faz se os pais escolherem não contar para o filho que ele está morrendo? Como falar com uma criança sobre a morte? Quando a gente tem que parar de dar sangue, dar antibióticos, indicar procedimentos invasivos ou não? Mas, de fato, gente, na distribuição global de taxas, de crianças com necessidade de paliativos, o mouse para eu apontar, por favor. Tá, muito obrigada. Nós somos aqui o amarelinho, certo? Nós somos de 23 a 24 crianças a cada 100 mil necessitam de cuidados paliativos especializados. O nosso nível de desenvolvimento, nós somos o nível 2. Estamos em capacidade de construção. Eu posso dizer, somos em 28 estados da federação, eu tenho em 27 estados, com certeza, pelo menos alguém, uma pessoa que seja formado com habilitação em paliativo, pediatras, não necessariamente paliativo pediátrico. Onde é mais consistente? São Paulo, Minas e Rio. Bahia está chegando, e o Nordeste, Ceará e Pernambuco estão se capacitando bastante rápido. E como as pessoas morriam no passado, gente? Século XX. Expectativa de vida de 50 anos, morria-se muito, né? A criança morria muito. E os adultos iam viver por volta, quem sobrevivia até os 60 anos. Em 1940, expectativa de vida na região sul era 50 anos, no Nordeste, 38. No fim do século, região sul, 68 anos, no Nordeste, 64 anos. Antes dos antibióticos, as pessoas morriam rapidamente por doenças infecciosas, por acidentes. Mas o nosso foco antes era no cuidado. Não tenha dúvida disso. E no conforto, porque não tinha remédio.
Não tinha antibiótico, não tinha nada. Está doente, vamos cuidar. E os pacientes eram tratados em casa. Só que, com o tempo, a tecnologia cresceu. Quando eu era residente de pediatria, estava chegando o surfactante. Um recém-nascido de 28 semanas, se sobrevivesse, já era sorte. Hoje nós estamos falando num limite de viabilidade de 23 semanas, mais ou menos, né, Karen? 23, 24 semanas. Mas esse é o limite de viabilidade. 4 semanas no pequeno ser em formação faz diferença. Mas o que foi? O primeiro aparelho de ventilação mecânica surge na década de 60 e começa a ser utilizado de uma forma mais forte no fim da década de 80. Aí vem década de 90, um grande boom. E onde, de fato, a tecnologia explode. A terapia intensiva ganha o seu lugar, com força. E aí a gente tem prematuros, anormalidades congênitas, desordens genéticas, cromossômicas, doenças neurológicas, complexidades nutricionais, traumas, doenças oncológicas. E aí abre-se o espaço para o paliativo, para um paliativo focado na vida moderna. Porque se a gente começa a falar em paliativo, começa em 1967 com a Cicely Saunders, que monta, a Dame Cicely Saunders, ela até garantiu seu título de nobreza. Grande mulher, merecido. Porque ela funda em 1967 o St. Christopher, que é o início do movimento hospice / paliativo moderno. E a Elizabeth Kübler-Ross, um pouco depois, contemporâneas, que começa a falar sobre as questões de morte, as questões das crianças, inclusive. Mas houve uma mudança epidemiológica, né? De fato, se antes se morria de doenças infecto-parasitárias, hoje os acidentes e as doenças crônicas tomam espaço. 2,5 milhões de crianças ao ano morrem com sofrimentos relacionados à saúde. Não importa se crônico ou se agudo, é muita coisa, né? E, gente, como é a qualidade de morte? Em 1915, o Economics, será que foi em 15? Fez uma avaliação. Em 42 países, o Brasil era 38º. Em 2018, nova avaliação. Nós já baixamos para 42. E agora? Nós estamos em 79º. Nós estamos abaixo da Índia, que está em 59º. Uganda, em 31º. Mas a África, gente, movimento paliativo na África, por conta da AIDS, é muito forte. Lá se morre melhor do que aqui. O que é uma vergonha para nós, não importa, em termos de desenvolvimento humano, não é quem é melhor, quem é pior, é uma vergonha que nós estejamos num país onde se morre mal. Eu não vou entrar no mérito do porque se morre mal, mas é uma coisa para a gente começar a refletir. Mas as boas novidades, a boa nova é que o paliativo está chegando. Então, é uma modalidade de trabalho recente, se comparado ao paliativo adulto. Você falou, como assim? St. Christopher, 1967. Ellen House, 1982. Se usava determinado medicamento para o adulto e 20 anos depois começa a se usar para a criança. É sempre assim, a criança sempre vem depois. Mas a morte de uma criança, a doença de uma criança traz muito maior impacto do que a doença de um adulto. Não que seja mais ou menos triste, não é isso, é questão de impacto, o impacto na sociedade. Bom, então o paliativo, vocês já viram, né? Que é definido como prevenção e alívio do sofrimento de pacientes adultos e pediátricos e suas famílias que enfrentam os problemas associados às doenças potencialmente fatais, incluindo sofrimento físico, psíquico, social e espiritual. E uma Organização Mundial de Saúde, essas são as definições, em 2019 diz, a prevenção e alívio do sofrimento de pacientes pediátricos e de suas famílias que enfrentam problemas associados a doenças com risco de vida. O paciente está aqui. Olha o médico, atuação, o psicólogo, a enfermagem, a capelania, assistente social, fono, físio, farmacêutico, nutricionista. Aqui é um pequeno modelo. Por quê? O que vai fazer, então, o paliativo? Nós estamos fazendo o tratamento do sofrimento. Qual sofrimento? Sofrimento social, psíquico, físico e espiritual. Tanto assim que você começa a ver um caso, isso tem que aparecer imediatamente na cabeça.
porque as suas decisões têm que ser baseadas nesses 4 fatores. E, a partir daí, nos torna mais propensos a conseguir discutir, pensar, aliviar. Com isso, a gente consegue fazer o diagrama de atenção multidimensional, porque você faz a avaliação e propõe a solução. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, o paliativo palipediátrico é o cuidado ativo e global à criança na sua globalidade. Pediatra se vê a globalidade, né? Nós vemos a globalidade o tempo todo, corpo, mente e espírito. E a gente vê a família. Acho que a medicina de família aprendeu com a gente a trabalhar com a família. Definitivamente. Que nós somos muito mais antigos do que eles nisso. Quando que vem? Quando uma doença ameaçadora de vida ou limitante de vida é diagnosticada. Nossa função, avaliar e aliviar o sofrimento sempre que possível. Que tipo? Físico, psíquico, social e espiritual. É uma abordagem ampla e multidisciplinar. Inclui quem? A família e recursos de comunidade. E pode ser prestado em qualquer lugar. Eu posso prestar na residência do paciente, eu posso prestar no posto de saúde, no ambulatório, na enfermaria, na internação, na UTI, seja lá o que for. Bom, a gente tem que avaliar e aliviar sofrimento. Essa é a nossa missão, porque nós estamos falando agora profissionais de saúde. Articular a comunidade. E lembra, paliativo, se é o médico, é medicina paliativa. Nós não estamos falando de medicina paliativa, nós estamos falando de cuidado paliativo. Cuidado paliativo é a equipe. Não faz sentido você fazer paliativo sozinho. Não faz. Definitivamente. O legal é trabalhar em equipe. Cada um, no seu determinado momento, tem a sua performance, vamos dizer assim. Então, tem um momento que a fono tem a sua performance. Outro momento é a física, tem um momento que é o médico. E todos juntos somos fortes. Me permitam usar Chico Buarque, Saltimbancos. Dia desses eu estava ouvi tudo de novo. Todo o disco. Disco é antigo, né? Todo o Spotify sobre Saltimbancos. O LP, o CD. Não foi no Spotify mesmo, eu estava precisando cantar. E é o momento que ele fala, todos juntos somos fortes, somos flecha e somos arco. Todos nós no mesmo barco, não há nada para temer. A meu lado, um amigo, um paciente que é preciso proteger. É isso, e é equipe. Não existe o eu, existe o nós. E qual é o desafio? Existe um impacto na cultura. A gente está falando de prática de paliativa e de final de vida e de cuidado. Ah, mas eu posso dar um antibiótico? Posso. Ah, porque paliativo, não vou fazer mais nada? Nem, que isso, vai fazer sim. É cuidar. E aí você resolve se você vai dar antibiótico, você vai fazer fim de vida. Não é porque é paliativo que game over. Não. Às vezes isso me irrita. Então, aquela coisa paliativo exclusivo, isso me irrita. Vamos chamar de paliativo especializado, para evitar viés. Precisa educar. Precisa de falar de qualidade de vida. Mas quais são as barreiras pessoais? No Instituto, eu tenho começado a me apresentar às mães. Olha, nós somos do grupo de controle de sintomas e qualidade de vida. Cuidado paliativo, fala rapidinho. E cuidado paliativo? Porque fala paliativo, o preconceito. A morte é um dia lindo para se morrer. Para o idoso. Para a criança, não é. Aliás, a criança não tem nem noção do que é isso, dependendo da faixa etária. Mas para a família, é o dia mais triste que tem para se viver. E existe, mas bárbaro, mas começou a se falar de paliativo no país por conta disso. Ok, então a gente precisa desmistificar que para a criança é diferente. Paliativo é bom e a gente vai explicar que paliativo não é morrer. Paliativo é viver. Barreira do sistema, não são todos os locais que aceitam, não são todos os gestores. E olha, sem brincadeira, lá no HMU, o HMU é o Hospital da Mulher, Hospital Municipal Universitário de São Bernardo. Com a implementação do cuidado paliativo, nós começamos a economizar R$1 milhão ao ano. Diminuiu o tempo de paciente na UTI neonatal. Diminuiu o tempo de internação. O paliativo. E a gente mostra isso com números. Aí o gestor fica encantado. E ele te dá força.
É que primeiro o trabalho é provar que a gente vale a pena, mas depois... Estamos falando de assistência. E as questões técnicas, não precisa de muita técnica para fazer paliativo? Não, gente, o técnico somos nós. É a nossa habilidade. Posso fazer um bipapzinho aí de vez em quando, tem que trocar traca, GTM a cada 6 meses, ok. Falando nos graves neuropatas, que vem na cabeça. Ok, vou precisar? Vou. Mas qual que é a grande técnica? É o exercício do cuidar. É o exercício de não deixar fazer uma ferida. É o exercício de garantir que ajude na disfagia, pelo menos que a saliva vá. É o exercício, olha, vamos usar algumas técnicas para cialorreia. Está dando, vamos indicar algum determinado procedimento. Não, vamos olhar aquela luxação de quadril que deve estar progredindo, porque a espasticidade é muito grande. E se eu consigo fazer um diagnóstico precoce, eu consigo prevenir. Aos 3 anos, eu consigo começar a ver a migração da cabeça de fêmur. Eu vou conseguir melhorar a vida daquele indivíduo, tentando segurar que não ocorra a luxação, fazendo uma cirurgia ortopédica mais precoce. Por exemplo. E qual é a trajetória das doenças que necessitam de paliativos? São os diversos grupos. Então, vamos lá. Doenças oncológicas, cardiopatias congênitas e complexas. Grupo 1. Estava tudo bem. E veio. É o grupo 1. Estava certo, pode-se morrer. Tempo, anos, a gente não sabe. Grupo 2. Doenças... Fibrose cística, HIV. É um tempo de vida muito grande. Começa a ver a piora. Você vai tendo uma piora gradativa no seu quadro clínico, uma diferença, uma queda no seu status de saúde e morre. Quanto tempo? Fibrose cística, antigamente, na adolescência, hoje a gente manda para os adultos, né? Para transplante. Mas vai fazer transplante. Ok. Vai fazer transplante, todas as insuficiências, indicação de transplante estão no grupo 1. Por exemplo, a doença oncológica, né? Que é ali. Porque você ou vai, uma insuficiência hepática que precisa de um transplante. Se não vai para o transplante, porque está tão ruim que precisa, deve morrer. É essa a questão. A fibrose cística, antigamente, se morria. Melhorou a tecnologia. Entra-se com nutrição, com diagnóstico precoce, vai mais tempo. Ou uma epidermólise bulhosa. Se morria na adolescência, hoje eles estão indo até uns 20, 30 anos. A morte ocorre com adultos jovens por um CA. Verdade é essa. A anemia falciforme, eu digo que a anemia falciforme é o grande compêndio de medicina, porque atinge tudo. A grande maioria, mas a grande maioria vai para a vida adulta. Só que eles vão morrer de complicações. Vai ter o seu AVC, vai ter sua cardiopatia, sua nefropatia, na vida adulta. Raros são os que morrem na faixa etária pediátrica. Pode ter o seu AVC, pode ter sua síndrome torácica aguda, paciência, intercorrências. Erros inatos de metabolismo, cadê o grupo 3? Osteogênese imperfecta, trissomia do 13 e do 18. Parece que está tudo certo, nasce e vai haver o problema, né? O tempo de vida é curto. Tem uma doença genética, mais ou menos 3 anos. Se tem uma mãe em pânico por 3 anos. A cada nova convulsão que é diferente, atenção, o pesadelo que vem. E, finalmente, as encefalopatias crônicas não progressivas. Mas por que, Silvia? Não é por isso, não é pela doença, é pelo agravo relativo a isso, pela aquela pneumonia aspirativa, pela pneumopatia decorrente de microaspirações, pela desnutrição, etc, etc, etc. Então, os agravos decorrentes da presença da neuropatia, como é no idoso, eu suponho, é a mesma história, só que a criança também vai acontecer, né? E agora, a Together for Short Lives que significa a questão paliativa pediátrica na Inglaterra, e eles é que ditam as grandes normas. E eles dividem dessa forma. Crianças com condições agudas de risco de vida, das quais a recuperação pode ou não ser possível. Qualquer doença ou lesão crítica de desnutrição grave.
Gente, o cara na UTI. Grupo 1. Grupo 2, crianças com condições clínicas de risco de vida que podem ser curadas ou controladas por um longo período, mas que também podem morrer. Veja, entra aqui nessa classificação tumores, doenças oncológicas, tuberculose, HIV, AIDS. Grupo 3, crianças com condições progressivas de risco de vida para a qual não há tratamento curativo disponível. Atrofia muscular, distrofia de Duchenne, vamos botar aí fibrose cística, B. Crianças com condição neurológica grave que não são progressivas, mas podem causar deterioração e morte. Uma encefalopatia, uma tetraplegia espástica, uma espina bífida. A questão condição neurológica, a deterioração é clínica. Recém-nascido, para você, Caio, que são gravemente prematuros ou têm anomalias congênitas graves. Prematuridade grave, anencefalia, hérnia diafragmática congênita, trissomia do 13, do 18. E, finalmente, membros da família de um feto ou criança que morre inesperadamente. Aqui vai olhar o luto. E é interessante esta abordagem, porque aí vai se estar falando de quem perdeu uma morte fetal, uma encefalopatia hipóxica isquêmica, uma sepse, trauma, que seja lá o que for. A perda é o luto. Tudo bem até aí? Bom, de fato, a Maruzza Fondazione, eles, em relação com a entidade europeia de paliativos, e eles fizeram um estudo de 2009, mas ainda é recente. Então, existe um número crescente de crianças que podem se beneficiar de paliativos. São um problema emergente na sociedade que não apresenta solução adequada. Tem caráter único e específico. Requerem aptidões específicas, organização e recursos distintos do que são necessários para a população adulta. Pelo menos uma criança em cada 10 mil morre a cada ano vítima de uma doença que limita ou ameaça a vida, com condições clínicas complexas. Muitas morrem no primeiro ano de vida, de fato, a grande mortalidade é no primeiro ano de vida. Pegando de 0 a 19 anos, cai no primeiro ano de vida. A partir do 4º ano, entra a doença oncológica como em primeiro lugar dentro da pediatria. E condições de saúde múltiplas e raras. Gente, agora tem as doenças raras, né? A cada dia, paciente, nossa, só tem mais um no mundo. Não é motivo de alegria, tenho certeza disso, né? Não, só tem mais um. Acharam, só tem mais um caso na Inglaterra. Isso é péssimo, né? Se só tem mais um caso, vão fazer o quê? Bom, 10 em cada 10 mil crianças com 0 a 19 anos sofrem de uma doença potencialmente fatal e limitadora de vida, menos de um terço de doença oncológica. Só o Ronald McDonald só funciona para criança oncológica, né? Tinha que funcionar para o resto. Mas numa população de 250 mil pessoas que tem 50 mil crianças, 8 podem morrer devido a uma doença ameaçadora de vida. 3 por câncer, 5 por outras condições. 60 a 80 tem uma doença limitante de vida. E de 30 a 40 precisa de cuidado paliativo especializado, a cada 50 mil. Na cidade de São Paulo, para cada milhão, 10, 20. Então, são 200 crianças para cada milhão. Na cidade de São Paulo, vezes 12, 2.400 crianças. Que precisam, porque essas podem estar próximas da morte. Essas crianças é que estão nos hospitais. É fato. Estão os nossos cuidados que estarão fazendo parte da estatística do PROAIN ano que vem. Com uma particularidade, a criança molda muito. Vai de 0 a 18 anos. Na Inglaterra, agora, a adolescência, para vocês, meninos, vai até 24 anos. Eu me formei adolescente. Eu falei, nossa, precoce, né? E faz sentido, porque o cérebro ainda está em formação. Mas dizem, correm boatos, que um dia o adulto jovem vai ser nosso. Faz sentido. Bom, avaliação de sintomas é difícil, porque nem sempre a criança fala. Você precisa descobrir, você olhar, tem a mãe como interlocutora. Criança que ameaça a vida precisa de muito mais cuidados intensivos do que os adultos. Só para olhar que horas são.
9h42. Mais meia hora? É porque era bom abrir um pouco. Desculpa, tá? Eu vou correr. Tem muitas respostas da criança que é diferente dos adultos. Só que aí vai para a clínica que sabe muito pouco. Mas eles estão indo, gente. A gente cuida bem dessas crianças, desses adolescentes. E a evolução dessa criança pode ser prolongada, variável e imprevisível. E tem alguém representando os interesses, normalmente a mãe, porque os pais não dão conta. Aí as mães recebem o LOAS, essa criança morre e acabou a vida, porque acabou o dinheiro do aluguel, acabou o dinheiro, acabou a proposta de vida. Isso é um outro assunto, né? Essas mães deveriam ser todas profissionalizadas, capacitadas, para continuar na vida depois. Então, gente, o cuidado está ali, está tudo certo. Começa a ter, piora, melhora, piora, melhora, melhora, piora. O cuidado paliativo, no começo, é expectante, mas começa a ter um aumento cada vez mais. Paliativo não implica que eu não posso tratar e curar. Ao contrário, o paciente tem uma crise oncológica, vai ser paliativo, intenção paliativa, desde o começo, e vai tratar, pelo amor de Deus. Se olha, chegou num ponto que eu não tenho que fazer, ok, o paliativo assume como protagonista. Lembra, porque é alívio de sintoma físico, psíquico, social e espiritual. Às vezes eu vou cuidar da mãe, dar um espaço de fala. Às vezes, olha, ok, eu sintoma espasticidade, eu preciso ser agressiva nesse tratamento. E nos diversos momentos, né? E lembrando que o luto, se tiver agora a aula com a maravilhosa professora Maria Júlia, a craque disso, é exatamente isso, gente. O luto é nosso. E todo luto, a gente sabe quem é que vai ter um luto complicado. A gente sabe que tem tendências suicidas, às vezes, em algumas mães, quando a criança morre. A gente sabe que tem mães que adoecem, mães e pais que adoecem. Bom, a nossa questão envolvida, então, população pequena e heterogênea por conta das diversas variáveis. Muitas patologias, nem sempre a gente tem tratamento farmacológico, os fatores de desenvolvimento da criança e pais envolvidos nesse cuidado. Poucos profissionais com aptidão, há um grande envolvimento emocional quando a gente fala de criança, é difícil lidar com a tristeza, com a perda e com o luto, nosso também. É difícil também a questão dos conflitos éticos, morais e jurídicos, e há um grande impacto social. E aí, gente, vou lembrar para vocês o seguinte, paliativo é um direito. É um direito de todas as crianças com condições ameaçadoras de vida ou doença limitante e suas famílias. Ponto. É um direito humano. Ser cuidado no teu sofrimento deveria ser prioridade. O objetivo, melhorar a qualidade de vida. Se você controla sintomas, você melhora. É meio lógico, né? E não deve ser limitado ao fim de vida, mas pode ser introduzido desde o momento do diagnóstico. Tá, eu chego na UTI, todo mundo tem que ser seu. Não, não tem que ser meu, não. Tem que ser meu aquele que está difícil de comunicação. Tem que ser meu, nosso, né, paliativo, aquele cujo sintoma está muito difícil de ser controlado. Tem que ser meu aquela criança que veio de, isso é fato verdade, veio de Mato Grosso para um transplante hepático por uma hepatite autoimune, veio de avião UTI, entubada. Criança chegou, saiu da fila do transplante, não sabe nem se tem condições de transplantar por conta do pulmão, e quem é que leva essa criança para casa? Isso é meu. Essa questão permeia o paliativo. Há um grande sofrimento. A mãe tem em casa um filho autista e um filho neuropata. Lá. Nossa, como é que essa vai voltar para casa? Por que trouxeram? Porque é a chance. Para trazer é fácil, né? O que é doença que limita a vida? É uma condição de a morte prematura, é usual, mas não necessariamente iminente. Ou seja, vai para os adultos. Pode morrer no caminho. E a doença ameaçadora, potencialmente fatal, ameaçadora de vida, existe uma probabilidade de morte prematura. No entanto, também é uma hipótese de sobrevivência a longo prazo, até a idade adulta.
Qualquer um que está na UTI, né, gente? Desculpa, porque se não está na UTI, para quê? Bom, condição ameaçadora de vida, já falamos, por exemplo, quem? Tratamento oncológico, crianças com neuropatia importante, cuidados intensivos por conta de lesões agudas, dependência de tecnologia. Limitante de vida, tem uma experiência razoável, mas espera-se a morte. Distrofia, do Shane, Tay-Sachs, trissomia do 13, trissomia do 18, é doença terminal, vai morrer. Né? Então, a morte se torna inevitável em crianças que limitam ou que põem em risco a vida. Quais são os critérios de elegibilidade? Chegou? Não. Diagnóstico de uma condição de limitação ameaça a vida. Nem toda condição clínica complexa tem uma doença limitante ou ameaçadora. Eu posso considerar, por exemplo, que uma dermatite atópica, que já tomou tudo, é uma condição clínica complexa. A gente já vai chegar nisso. Vários episódios de hospitalização. Pelo menos 3 hospitalizações por crise clínica grave durante um período de 6 meses. Mais de 3 semanas de hospitalização sem melhora clínica. Internação em cuidados intensivos de mais de 1 semana sem melhora. Utilização de dispositivos médicos invasivos para suporte de vida. Condição de risco de vida que causa dificuldade na gestão da dor e de outros sintomas. Esse é o que tem que estar com o especializado de fato. Outros critérios. Condição de risco de vida, necessitação psicossocial e espiritual complexa da criança e da família. Incluindo, mas não se limitando a apoio social, necessidade simultânea de mais 3 serviços especializados, uma criança com gestão difícil e complexa de transferência de cuidados entre o ambiente hospitalar e o lar. Esse caso que eu acabei de contar para vocês, né? Dificuldade na tomada de decisão para a criança, para a família. Dificuldade em alcançar um consenso entre a criança, a família e a equipe médica sobre o tratamento e os objetivos dos cuidados, como reanimação, nutrição parenteral, hidratação, continua a químio, não continua, e antecipação de apoio especial durante o período do luto. E quais são os níveis? Então, paliativos, desculpa, que é intenção paliativa. O primeiro, aplicado em todas as crianças com risco de vida, limitação, com necessidade de cuidados de baixa complexidade, independente de onde estão sendo tratados. Todos os prestadores de cuidados de saúde que lidam com essa situação devem fazer. Pediátrico associado. As crianças e as famílias vão se beneficiar de perícia, um pouco mais, né? De saúde com formação, profissionais que têm experiência básica em pediatria e cuidados paliativos, sem estar totalmente empenhado o paliativo junto com a equipe. Necessariamente eu não preciso, mas se eu tenho alguém que é capacitado, está perfeito. Pediatra, posto hospitalares, os internistas, os oncologistas, os neonatologistas, assistentes sociais, psicólogos, etc. E o especializado? É uma equipe de prestador de cuidado que trabalha exclusivamente no ambiente com cuidados paliativos pediátricos e deve assumir o cuidado de famílias de crianças com necessidades complexas. Necessidades, aí a gente entra nas condições clínicas complexas. Então, é um ambiente dedicado a isso. Bom, concluindo, então, o que nós vamos fazer? Definir um plano de cuidado. Qual é a prioridade? Qual é a necessidade? Avaliação de necessidade global, psíquica, social, organizacional, educacional, espiritual. Quais são as necessidades que devem ser levadas em conta? Qual a situação da criança, da família? Necessidades previsíveis, desejos, os escondidos. Tem coisa, olha, eu quero pular de paraquedas. Não, isso não rola. Tinha uma paciente que ela queria ir para o Beto Carreiro. Eu falei, não, Beto Carreiro não dá, mas eu te libero para o Parque da Xuxa. Ah, eu quero fazer meu batizado. Ok, te dou licença para isso. Mas você tem que voltar. Minha festa de aniversário? Desculpa, hein? Desculpa. Festa de aniversário? Ok, vai ser possível. E a gente trabalha. Indo, e eu brinco, nós vamos lidar com pequeno prazo, curto, médio e longo prazo. Vamos resolver as coisas de curto prazo. Às vezes a gente só vai poder chegar no curto, às vezes eu posso chegar no médio prazo. O longo prazo eu imagino que seja a vida normal.
Bom, sofrimento, a gente já falou sobre isso, eu estou correndo, tá? Então, qual é a tarefa envolvida? Identificação de problemas, de soluções, entender a doença. Explore as esperanças, vejam as metas do cuidado. Façam um planejamento avançado e tomem as decisões. Existem decisões técnicas e decisões médicas, que não cabe para a família decidir. Mas tem coisas que podem sim e devem ser compartilhadas. Então, a tarefa envolvida, olha, está quase terminando, hein? Sofrimento, que requer coordenação de cuidado, a colaboração com profissionais e especialistas, logística das necessidades médicas e sociais, associação a programas comunitários, comunidade mesmo, e quais são os recursos disponíveis dentro da comunidade. Tem EMAD liberado? EMAD, vamos trabalhar junto, vem cá ver a criança, você tem BIPAP aí? Ótimo, você vai passar visita quantas vezes por semana? Manda físio? Ok. E assim vai, né? E o enfoque paliativo em pediatria, gente, eu acho para mim nos grandes artigos, por quê? O ponto é isso daqui. É este ponto de inflexão. Está indo aqui a evolução da enfermidade, o tratamento está instituído, 100% vai estar com tratamento de alguma coisa. Mas qual é o momento, cadê? Aqui, da virada, onde o tratamento curativo deixa de ter tanta importância e o paliativo começa a ter maior brilho, vamos chamar desse jeito. E porque neste momento eu preciso falar de adequação das medidas terapêuticas. Bom, impacto. Crianças com enfermidades graves, suas famílias vão se beneficiar de paliativos. Quanto mais precoce, melhor o manuseio de sintoma e qualidade de vida. Incrivelmente, o paliativo bem aplicado prolonga a vida. Se eu não me engano, é de 2010 ou 2011, um trabalho do New England emblemático, pegou pacientes oncológicos pneumo, CA de pulmão, no New England, né? Não lembro se é 2010 ou 2013, agora me foge. E um grupo só recebeu quimioterapia, o outro grupo quimioterapia e paliativo. Quem é que viveu mais? Paliativo. Bárbaro. Ou seja, aumenta a vida também, diminui gasto, prorroga, dá qualidade. Por que o povo não quer? Nem entendo. E lembrando, gente, há tempo, não importa o tipo de morte, há tempo para o paliativo. Do riso fez-se o planto. Foi um acidente, morreu. Uma meningite meningocócica. Morreu. Ou nasceu um erro inato de metabolismo, olha, uma displasia renal, não tem, né? Viveu horas. Aqui houve o tempo pré-natal. Aqui eu posso cuidar do luto. Aqui, olha, estava tudo bem, veio um tumor de sistema nervoso, melhorou, não voltou para o que era, recidiva e morre. Ou então, aqui, vamos lá pensar, eu gosto de pensar nisso numa fibrose cística. Estava tudo bem, primeira infecção pulmonar. Nunca mais o pulmão volta a ser o mesmo. E vai, até que morre. Isso pode durar anos. Então, gente, para as mortes, a gente pode dizer que vai. Então, o paliativo se ocupa de prevenir, identificar e tratar o sofrimento. De quem? O paliativo pediátrico, das crianças e família. Crianças com enfermidades crônicas progressivas e avançadas. E a gente? Lembrando de novo, somos em pequeno número de profissionais e de crianças, muitas patologias, pouco remédio, tem fator de desenvolvimento e o papel da família é preponderante. Agora, o Zolgensma vai virar liberado pelo SUS, né? Pelo que eu li alguma coisa, um remédio de $2 milhões vai estar liberado pelo SUS, em breve. É um ramo recente na medicina, com grande implicação emocional, porque a gente, na pediatria, lida com tristeza, com a perda, com sofrimento, com luto. Lembrando sempre a criança questões éticas e legais, tem até uma determinação do CRM, que enquanto houver, eu não me lembro exatamente o número do artigo, mas coloca em termos que se houver meios curativos, principalmente na criança, meios que podem resolver coisas, você tem que fazer. Isso dá uma bloqueada no que já era
Você já está com a coisa definida. Então, para o adolescente, a sua autonomia fica prejudicado nesse momento. Bom, atuação física, identificar, tratar a dor e sintomas. Psicossocial. Quais são os medos e preocupações? Como é que se lida de comunicação com a doença? Quais são as experiências anteriores de doença, de morte, de eventos traumáticos? Tem uma criança no berçário, sexta passada, a mãe já perdeu uma criança com EB, internou a outra agora com EB. E já soubemos que ela sofre de violência doméstica. E o primeiro filho também apanha, ela e o pai. Olha a tragédia social instalada. O Datena ali ia fazer festa, né? Impressionante. Quais são os recursos de suporte do luto? Qual é espiritual? Não precisa ter religião. Quais são seus sonhos, seus valores pessoais? O que significa a vida? Para a questão da oração, dos rituais, crenças a respeito da morte. Quantas crianças vocês não veem ou com a toalhinha ou com o travesseirinho? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Está lá a oração do anjo da guarda, não é? Muitas crianças, ou às vezes está lá Aparecida, ou se não, está lá a Bíblia aberta, algum salmo. Ok, isso pode ser um bom gancho para conversar. O milagre que todos esperam. Existe o milagre de Deus, que depende dele, não da gente. E o planejamento de cuidado avançado. Quem é o responsável pelas decisões? Nós temos que conversar sobre a trajetória da doença, o que eu espero. Meio difícil falar de prognóstico em pediatria. Para o adulto é fácil. A pediatria não é. Falar de prognóstico em pediatria é complicadíssimo, porque cada doença, uma proposta, uma fase de evolução, e o score prognóstico em pediatria parecido com Karnofsky é o Lansky. Só que, em vez de trabalhar, é o brincar. Mas todo neuropata tem um Lansky de 10, 20, vai. Não brinca. Então, fales, mas tudo bem. E quais são os assuntos e cuidados e preocupações próximos ao fim de vida? Para quem eu vou deixar meu cachorro? Para quem eu vou deixar não sei o quê? Ao seguro, como eu vou fazer um enterro do meu filho? Gastei o dinheiro com BIPAP, o fato. Nossa, mas se eu soubesse agora, eu gastei tudo o que eu tinha. Tem um enterro gratuito. As coisas aparecem. Essa é uma preocupação. Bom, a gente tem que aliviar, avaliar e aliviar o sintoma, certo? Abordagem multidisciplinar. Mas cuidar de criança na fase crítica é um dos aspectos mais difíceis da pediatria. É muito difícil, é doído. E como é que funciona a família frente ao mau prognóstico na criança? É uma surpresa muito dolorosa. A família despedaça. É muito difícil de suportar. Leva à desestruturação familiar. Famílias são desfeitos. Uma grande implicação financeira, mesmo para quem não tem. Coloca para a prova laços afetivos, a união e a solidariedade. Por exemplo, era um menino cardiopata. Ele veio de Belo Horizonte para uma cirurgia cardíaca. Teve uma parada prolongada. Ele ficou neuropata. Uma criança que escalava e, de repente, é neuropata. A família veio de Belo Horizonte por conta disso. Isso é um fato real. Está numa vaquinha, está sendo solicitado. A mãe era aposentada, era afastada por depressão, perdeu. O pai está desempregado. Como é que eles vivem em São Paulo? Tem um irmão que está obeso, com tendências suicidas. Os pais desempregados, com filho que precisa disso, disso, disso e disso. Desestruturação plena. Bom, o que a gente vai fazer? É o cuidado centrado na família, onde nós vamos respeitar e valorizar as diferenças. Vamos aprender a ouvir. O que eu vou ouvir do que você está me dizendo? Em que eu posso te ajudar? Deixa eu te entender o que você precisa. Vamos trocar informação de uma forma sem preconceito e sem julgamento. E vamos colaborar entre a família e a equipe de saúde para encontrar a solução comum. E, às vezes, a solução é o caminho do meio. Nem eles, nem nós. O meio termo. Vamos negociar os objetivos e planos de cuidados. Qual é a melhor opção? Qual é o melhor equilíbrio que vai garantir qualidade de vida, controle de sintomas, controle da doença?
E vamos cuidar da família. Isso é fundamental. Vamos ajudar a cuidar, ajudando a criação de uma rede. Serviço social é fundamental. Lembrando, o que a gente quer? Aspectos, atenção integral frente a aspectos físicos, emocionais, sociais, olhando o paciente e a família. Autonomia e dignidade para a criança. Integração, se possível, dessa criança nas integrações terapêuticas, nas decisões terapêuticas. Ambiente adequado de respeito, de conforto, suporte, comunicação de qualidade, controle de sintomas, onde a gente perde o paciente quando a comunicação é feita errada. Obviamente, princípios éticos e bioéticos, justiça, beneficência, autonomia e não maleficência, compreensão das necessidades de comunicação. Hoje eu não estou boa, tá bom, eu ia falar outro dia, eu não vou levar. Ok. Hoje a gente pode conversar, perfeito. E vamos fazer alguma coisa, né, gente? Paliativo vai fazer alguma coisa legal. E o que está envolvido na aceitação dos paliativos? Às vezes não se aceita por obstinação terapêutica. Isso são os colegas. Por estigma relacionado ao termo. Paliativo. Aí vai morrer. Desceu para o precipício. Educação dos profissionais. Compreensão do prognóstico. Comunicação entre pais e profissionais. Você tem que ter uma boa comunicação. Às vezes, você vai nascer, você sabe que tem uma malformação incompatível com a vida, mas a família ainda não está pronta. Às vezes, você vai entubar para mostrar, para poder deixar evoluir para o óbito. É um caso interessante. Era uma enibia. Eu ia mandar para Suzano, que é um hospital auxiliar, e a mãe falou para mim, muito complexo esse menino, foi um dos mais difíceis que a gente teve. Falei, eu gostaria tanto de estar perto do meu filho se acontecer alguma coisa. Na semana seguinte, esse menino decanula. Me ligaram mais ou menos 10h30 da noite, perguntando se deixava com droga vasoativa ou não. E eu só lembrei, a mãe me pede que ela gostaria de estar perto do seu filho se acontecesse alguma coisa. A mãe morava perto de Sorocaba, eu ligo para essa mãe, peço para ela vir para São Paulo, ela fala, então é melhor eu desmarcar a consulta que eu tenho amanhã, isso, desmarque, venha para São Paulo. Porque a residente que estava na época ficou muito brava comigo. Mantenha a droga vasoativa. A família chegou. Todo mundo em volta, a mãe segurando a mão. Podemos desligar essa droga. E pronto. Mas que absurdo. Não, foi um ato de humanidade. Eu sei que para essa mãe fez toda a diferença. Tanto que fez que ela me deu a foto do menino, mandou me dar a foto. Ok. Só que o que você faz? É um resgate da humanidade. Nós temos tudo isso dentro de nós. Às vezes, parar um pouco com a técnica e olhar o que vai ser deixado. É isso, demorei demais? Corri, hein? Quem quer saber mais, precisa fazer um curso ano que vem. Obrigada. Da KF, né? Tem que me dar o desconto. Eu corri, ó. Eu acho que dá tempo para a gente colocar mais umas 2 perguntinhas aí antes da próxima palestra, tá bom? Da doutora Paulinha, Paula. que é sensacional. A aula da Paula é fantástica. Já está aí, Paulinha? Bom dia, eu sou a Adriana, eu sou assistente social. E assim, é o meu tema de doutorado na PUC. E assim, eu fiquei aqui mudando toda hora aqui o meu objeto, né? Assim, pensando em 1000 coisas. E uma coisa que você tocou aí, que é a questão da imagem, é uma coisa que me angustia muito, essa questão da política macro, do que, apesar de ser um programa federal, que é o programa Melhor em Casa, não funciona como deveria funcionar em todos os lugares, em todas as regiões, né? Então, em cada lugar, inclusive em São Paulo, em cada região de São Paulo, a EMAD é diferente, a EMAD funciona de um jeito, não funciona. Às vezes chama PIDIA, chama não sei Isso, o quê. E a nossa preocupação, inclusive, com a capacitação dos profissionais, né? Me angustia demais ver, por exemplo, um assistente social em uma EMAD
que não consegue enxergar as condições sociais da família e que culpa a família, que responsabiliza apenas a família. Isso é muito preocupante. Então, assim, eu fiquei... Se eu pudesse, ficava mais 1 hora aqui só ouvindo, e queria muito que você fosse professora e estivesse na minha banca. Com todo prazer, pode me convidar para a banca. Ah, ótimo. Assim, então. já aviso, minha irmã é assistente social. Ótimo, obrigada, viu? Foi ótimo. E é tão complicada essa questão. Eu trabalho no ABC, estou aqui em São Paulo e no ABC. No ABC funciona que é uma beleza. Funciona redondinho. O EMAD vai para a maternidade e fala, precisa. Ok, combina. Perfeito. E é interessante, São Paulo é impossível fazer, mas a criança sai do HMU, que é a maternidade, o hospital, que é o hospital de urgências agora, que faz o atendimento de pediatria, eu imagino, fulano está na área. Então, se acontece alguma coisa, o hospital sabe quem é essa criança, olha, etc. Mas por quê? Está trabalhando num pequeno núcleo. A cidade de São Paulo talvez devesse trabalhar nas suas 4 sub-regiões, ou mais do que isso, para conseguir que isso se torne viável. E é possível, mas temos um problema. Pouca gente capacitada em pediatria. O médico de família não dá conta de fazer o atendimento dessas crianças que estão em atendimento domiciliar, internação domiciliar. Falta expertise. E aí nós estamos falando de treinamento. Tem elogios aí no chat, agradecendo essa aula, tá, Silvia? Alguém mais quer colocar alguma pergunta? Gisele. Sua aula é fantástica, né? Obrigada. Eu agradeço. Sou daqui da Neonato, fui sua residente também, né? Eu queria falar um pouquinho sobre essa parte de espiritualidade dos pais, que eu acho muito interessante, porque a gente escuta, né, de um bebê com uma trissomia do 18, que vamos fazer uma cirurgia cardíaca paliativa, e eles têm aquela esperança de cura. Como que a gente aborda? E é nisso que eles estão apoiados e unidos. Como é que a gente pode abordar isso como equipe médica, sem tirar a esperança dessa família, sem, né? Nunca a gente pode tirar a esperança. Mas acho que a primeira coisa que eu faço, a gente aprendeu a fazer propedêutica, a gente aprendia que tinha que perguntar a religião, não era? Vocês perguntam? Vocês perguntam? Não. Sabe que isso faz diferença. Bom, Silvio, isso faz diferença na hora. Por exemplo, olha, eu sou evangélica. Qual denominação? Tem milhares. Eu sou católico. O católico tem no Eclesiástico 37, obedece o seu médico. Aprendi com o pai, numa conversa. Ele falou, era uma criança que tinha uma doença que o intestino funciona que nem intestino curto, Breton, talvez, alguma coisa assim, e que não tinha mais possibilidade, já era falência de acesso. Acabou. Era o último, não tinha mais de onde criar. E ele tinha aberto naquele dia. Quando ele vem, a gente vê, ele abre. E eu pego, falei, nossa, nem sabia que isso tinha. Só tem na Bíblia católica. Na Bíblia protestante não tem. O que eu falo? Que nós somos, para essa família que é bastante religiosa, que nós só somos instrumentos. Somos instrumentos de Deus. E falo mesmo, convicção. Quem guia a nossa mão, numa forma que eles entendem, é Deus. Só que há momentos que a medicina do homem não resolve. Tem a medicina de Deus. E o que eu quero mais é que o milagre aconteça. Mas só que, às vezes, o milagre não é aqui nesse plano. Às vezes, o milagre é junto ao Pai. Desta forma que eu falo. Mas vai ter um milagre. Eu quero mais é que aconteça. Porém, às vezes, o milagre não é onde você quer. Porque se é para ter um milagre, pode ser aqui, agora. Não preciso da cirurgia, porque é um milagre.
E eu vou neste caminho, sem críticas ao credo. Sabe por quê? Isso ajuda. Eu acredito, ok. Você já viu? Já viu? Já. O pai perguntou, o que era preciso que eu faça? Você quer que eu reze por quê? Que ele faça xixi. Pronto, desses rins displásicos, etc. A menina começou a urinar. Conseguiu ir embora para casa. Eu vi o milagre. Continuou neuropata, pneumopata, ok. Mas ele sai. Cada um na sua fé. Foi o menino, o que ele queria aí, oncológico, cheio de blasto na medula, terceira, quarta recaída. Ele queria ir para a Aparecida, ele foi. Caiu para 60% os blastos. Já voltou a subir, mas tudo bem. Perfeito. Porque isso, a nossa vida também é feita dessa questão da espiritualidade, mesmo para o ateu. Não acredita, não, ok. Qual é o teu sonho, qual é o teu valor? Deve ser muito triste acabar, né? Penso cá com os meus botões. E trabalho nos sonhos. A espiritualidade tem a ver com isso. O seu pastor quer vir? Você, antigamente, pode até fazer online. Já apresentou a criança? O padre quer vir batizar? Esse caso em especial, né, foi batizado aqui, um padre falando inglês, né? Foi super bacana. E a gente tem essa esperança e essa união da família nessa espiritualidade da cura. E eu acho que é isso que você falou, a gente tem que tomar cuidado para não ir muito com a parte científica. Olha, uma doença genética, não. A gente sabe. A gente sabe, então, mas nisso aí a gente acaba tirando o apoio dessa família, né? Que é a espiritualidade. Eu ouvi uma mãe me dizendo, eu falei assim, em agosto, setembro. Ela me falou em julho que nós fechamos o plano avançado. Era uma menina com Gaucher importante, Gaucher intestinal, um caos. E nós fechamos, que não haveria reanimação, etc. Eu falava, eu não aguento mais o doutor X vir aqui me dizer todo dia que vai morrer, eu já sei. Fala com ele. Para, filha, chega. Já está avisado. Vai sofrer da mesma forma na hora que parar, vai ter um sofrimento, você talvez tenha problema para ter que conter. Vai haver choro, pode ser que haja grito, pode ser que caia no chão, pode ser. Mas ela está avisada, neste momento racional. E não adianta vir falar coisas sérias num momento de crise. Porque entra por um ouvido, sai, não ouviu nada. Às vezes você precisa combinar e trazer o pai junto. Vem a pai, vem a mãe, reunião, todo mundo. E às vezes, surpresa, o pai não sabe do que se trata. Porque a mãe filtra. Filtra completamente. Às vezes, nossa, mas eu não estava sabendo disso. Não abriu um buraco agora, momento de parar. Depois a gente retoma. Nada para falar horas, né? Obrigada.